Graça e paz, irmãos, irmãs e amigos. Estamos começando mais uma live Gotas de Orvalho. É um trabalho que fazemos diariamente com você em momentos de meditação, de reflexão e de comunhão com Deus e com os irmãos que estão espalhados mundo afora e que aguardam com prazer esses momentos que teremos durante a apresentação desta live na manhã deste dia 20 de maio, uma quinta-feira, quando temos a oportunidade de celebrar e de bendizer o nome do Senhor. Gotas de Orvalho está com você a partir de agora e nós esperamos que essa apresentação, essa live, seja uma grande bênção para você e para toda a sua família. Nós temos a oportunidade de manter esse momento de comunhão na presença do Senhor, pois Ele é digno de toda honra, glória, louvor, adoração, tributo e ações de graças. Vamos então ao momento da meditação na palavra do Senhor. E nós continuamos com as reflexões sobre a vida de José, já no seu final, e estamos no momento em que os seus irmãos reconheceram que tinham tentado fazer o mal a José e agora buscavam reconciliação. Que tem pessoas assim, semelhantes aos irmãos de José, quando todas as possibilidades se exauriram, não existiam mais. A única possibilidade agora era a reconciliação. Depois de notar que nada aconteceu do que imaginavam, então o jeito que tem é procurar a reconciliação. Mas a reconciliação entre irmãos não deve ser a última coisa a se buscar. Pelo contrário, deve ser a primeira coisa a se buscar no momento em que se precisa aproximar-se daquele ou daqueles a quem fizemos o mal. E os irmãos de José estavam nesta situação. Humildade para fazer uma coisa assim, eles não tinham. Eles não sabiam o que era humildade. Toda a vida eles passaram procedendo, fazendo as coisas de acordo com o juízo que eles faziam das coisas. Eram eles e ninguém mais. Nunca tiveram necessidade de reconciliar-se com ninguém. E agora era o próprio irmão que lhes devia dar uma palavra de perdão
E isso porque agora eles estavam necessitando dessa palavra de perdão. Quer dizer, é uma situação que às vezes a gente se envolve e não quer dar o braço a torcer, como a gente diz aqui, com o adágio popular. Não queremos dar o braço a torcer, porque a vida inteira nós estivemos pensando que iríamos azucrinar a vida dos outros e ficar por isso mesmo. Então os irmãos de José descobrem que não havia outra saída e buscam a reconciliação com seu irmão José. Mas como a gente já viu, inclusive a gente já leu o texto, para esse momento da reconciliação por parte deles, eles ainda inventaram uma história. Eles estavam tão acostumados em inventar histórias que no final ainda inventaram uma. Eles disseram que o pai dele teria deixado um recado antes da sua morte, é claro, teria deixado um recado para José. Vocês digam a José que perdoe a vocês, por favor, a transgressão que cometeram, porque eles lhe fizeram mal. Aí eles disseram: agora pedimos que perdoe a transgressão dos servos do Deus de seu pai. Era um momento em que chegaram ali forçados pelas circunstâncias, porque não havia outra saída, e chegaram ainda arrodeando a conversa, a história, colocando remendos na história. E pedem o favor de José em razão da vida de cada um. Nós pedimos que perdoe a transgressão dos servos de Deus, do Deus do seu pai. Era assim como se José não tivesse uma saída. Era assim como se José fosse igual a eles, que teria vivido a vida inteira em função da desgraça dos outros. Oh, meus irmãos e minhas irmãs, como é difícil, tanto para as pessoas que procedem dessa maneira, como para quem é vítima dessas situações assim. Porque José nunca pensou em viver, em se envolver em tanta coisa, e quando chega aquele momento, ele ainda tinha uma coisa para aderir. É como se eles dissessem: José, você agora tem obrigação de nos perdoar, porque o nosso pai pediu, ele deixou essa mensagem, esse recado, e você não tem outra alternativa, então vai reconciliar-se conosco. O que faz a diferença, a grande diferença, é a reação, a atitude de José, que descobre para eles de uma vez por todas, primeiro, que eles
eram carga torta, vidas tortas, desde o começo da vida, até ali, até o invento daquela história que eles contaram. E segundo, eles descobriram que o nível de espiritualidade de José realmente era bastante diferente. José era tranquilo. Foi o pai que deixou o recado? Foi. Ele não deixou o recado? Não. Mas não vai depender do nível da história que eles contaram, nem o nível deles, que era muito baixo, o nível espiritual que eles conservavam era muito aquém das necessidades normais da vida. E José mostra-lhes que a sua conduta como representante de Deus era bem superior ao que eles imaginavam. E qual a sua reação? Qual a reação de José? A gente lê no versículo 17, depois que ele lhes diz a história, a Bíblia registra que ao ouvir estas palavras, José chorou. E por que chorou? Primeiro, lembrando da astúcia e das invenções que eles tiveram até ali. Viveram a vida, não desfrutaram a vida como deviam desfrutar, e o pior, inventando o tempo inteiro histórias, como dizia meu pai, de gato preto, história de gato preto. E sabe o que é história de gato preto? As mentiras que de vez em quando a gente arranja. Mentiras tipo essas aí. Então José chora. Chora porque sabe que chegou o momento do cumprimento de todas aquelas coisas. Os sonhos que ele teve, e na sua inocência de adolescente, contou aos seus irmãos, pensando que lhes estava fazendo um bem, que lhes estava dando uma notícia de que ele, no mínimo, seria alguém diante de quem eles se curvariam. José não sabia que era tão caro a realização desse intento de Deus na sua vida. Ele não sabia que era tão caro. E José se lembra de tudo isso naquele momento em que estava com a oportunidade de lhes dar o perdão e também a oportunidade de cumprir-se literalmente os seus sonhos, porque era a única coisa que faltava. Eles andaram se prostrando algumas vezes, mas sem saber o que estavam fazendo, mas agora estavam diante do homem, do irmão que sonhou há tantos anos atrás que eles haveriam de se curvar diante deles. E aqueles sonhos que eles perseguiram tanto e tentaram evitar o seu cumprimento. Então José chora diante deles. E aí, diz o versículo 18 do capítulo 50 do Gênesis: depois vieram também seus irmãos e prostraram-se diante dele e disseram:
prostraram-se, literalmente, prostraram-se e disseram: eis-nos aqui, somos seus servos, que imploram o teu perdão, que dependem agora do teu perdão. Porque se você disser uma palavra o contrário e ordenar a alguém que nos consuma, que nos eliminem, nós estaremos eliminados, porque estamos diante do governador do Egito, que tem poder para fazer isso. Tem poder para erradicar a vida deles. Mas José sabia que a vida deles não lhe pertencia. O que lhe pertencia foi o que eles já tinham feito. Se prostraram diante dele. E José agora tinha a oportunidade não de matar, não de excluir, não de eliminar. Esse não é o trabalho de um homem de Deus. As vinganças nunca constroem as coisas que precisam ser construídas. O perdão, a humildade, a decência, a disposição de adorar ao Supremo Deus, de viver como uma testemunha digna de um exemplo que o mundo precisa, faz muito mais, e nós seremos muito mais abençoados, orientados, edificados, guardados, protegidos. Você quer um exemplo para seguir, um exemplo de humildade na vida de um crente, na sua vida? Então, tem aí esse exemplo de José. O governador do Egito recebe os seus irmãos, cargas tortas, e lhes dá o perdão de uma só vez. Amanhã a gente volta para dar continuidade à nossa reflexão. Na próxima, amanhã já é sexta-feira, né? Amanhã já é o último dia útil da semana, quando nós estaremos apresentando a última live desta semana. Então amanhã nós voltaremos e veremos como foi que José procedeu em relação aos seus irmãos. Vamos agora à oração da fé, colocar os nossos irmãos e irmãs e amigos também diante do altar de Deus, e em seguida a gente vai orar ao Senhor. Nós queremos louvar a Deus pela vida da nossa irmã Das Dores Costa, que acompanha a nossa live dia após dia, a irmã Maria Feitosa, a irmã Ana Célia, a irmã Rita Daniel, aí na comunidade de Aroeira d'Água, no município de Taboleiro do Norte, no Ceará. Nós agradecemos a essas irmãs que estão conosco neste momento através da live. A irmã Diana Holanda, aí na cidade do Encanto, ela e a sua família. Arineide Freire, no assentamento Milagres, Arineide Freire. Deus abençoe a nossa irmã
E continua, irmã, acompanhando. É uma riqueza, viu? A irmã Toinha Silva, a esposa do varão valoroso, pastor Damião Luiz, muito obrigado. Altiva Souza, aqui em Apodi, Deus abençoe. Lindinete Marroco, aí na cidade de Martins, estivemos ontem com a irmã Lindinete, o seu esposo, pastor Aldir, e foi uma riqueza lá no sítio Poção, na posse do evangelista Abraão, na direção da congregação naquela comunidade. Deus abençoe Lindinete, pastor Aldir, toda a família. Rosineide Moraes, aqui na cidade de Apodi, pastor Arthur Batista, ele diz, na escuta, meu pastor, aqui em Apodi. Presbítero Genilson Paiva, em Santa Cruz, um abraço para ele e a família. Evangelista João Bosco de Lima, na cidade de Pau dos Ferros. Edivalda Souza, em São Miguel. Sila Fernandes, aqui na cidade de Apodi. Arivanilza Germano, em Visconde do Rio Branco, em Minas Gerais. Muito obrigado, Deus abençoe. Irmão Antônio Mendes, em Olho d'Água da Bica, no município de Tabuleiro do Norte, no Ceará. Girlene Monteiro, aqui na cidade de Apodi. Pastor Aldir Palmeira, lá em Martins, a esposa da Lindinete, Deus abençoe. Jailda Fernandes, em Severiano Melo, juntamente com a família, a gente louva a Deus. Jacilene Noronha, aqui em Apodi, acompanhando a nossa live Gotas de Orvalho. Jucicleide Viana, irmã Jucicleide, em Brasília. Ela diz, graça e paz, pastor Davi. Deus abençoe, minha irmã, no nome de Jesus. Um abraço para você, para a sua família, aí em Brasília. Aparecida Oliveira, no sítio Carpina, aqui em Apodi. Deus abençoe a esposa do presbítero Françoeldo. Deus abençoe. Irmã Maria Leide, aqui na cidade de Apodi. Edith Florencio, também em Apodi. Maria de Lourdes Fernandes, em Sororoca. Deus abençoe a nossa irmã, no nome de Jesus. Pastor João Maria dos Santos, aqui em Apodi. Deus abençoe o nosso irmão e a sua família. Deus conceda a sua graça. Se recuperando aí do Covid-19, a nossa recuperação não chama muito a atenção, não. O que chama a atenção é a morte. Se a gente tivesse morrido, a atenção tinha sido dada. Me parece que as pessoas têm mais prazer em divulgar a morte do que a vida. Estamos aí, João. Você ainda está se recuperando, está em casa, graças a Deus, está indo muito bem. Deus lhe abençoe. Temos ainda Antônia Amara Silva, em Pau dos Ferros. Muito obrigado, Deus abençoe. Salete Oliveira, aqui na cidade de Apodi. Aline Fernandes, em Apodi, Deus abençoe. Gesiane Fernandes, em Pau dos Ferros, acompanhando também a nossa live. Deus abençoe a nossa irmã Raimunda Marinho, no Rio Novo. Deus abençoe ricamente.
Pastor Francisco Higino, em Mossoró. Pastor Francisco Higino, em Mossoró. Deus abençoe o nosso irmão e a sua família. Marilda Micheles. Onde é que a Marilda mora? Deixe-me ver se tem alguma informação. Não temos. A Marilda Micheles, que acompanha a nossa live. Ela pede oração pela família, por ela e por algumas pessoas que ela cita o nome aqui. Sonária Nária, no IPE, Deus abençoe. Damares Gomes, em Apodi. Janaína Fernandes, em Sororoca. Vanúzia Lopes e Maria Valdete, em Apodi. Genildo Simone Brasil. Muito obrigado, irmão Genildo, mora em Apodi. Deus abençoe. Continue acompanhando. Diácono José Idalécio, na cidade de Pau dos Ferros, acompanhando a nossa live. Irmã Saúde Lopes, também acompanhando, apoiando e nos ajudando a divulgar a boa palavra do nosso Deus. Isso é importante. Vamos orar, vamos buscar a presença do Senhor. Mas, antes de orar, eu queria lembrar que você pode nos ajudar a anunciar essa palavra a muitas outras pessoas. É só compartilhar a nossa live. Não demora, não custa nada. Será uma bênção para tantas outras pessoas mundo afora. Vamos então orar, buscar a presença do Senhor. Levante assim a sua mão, meu Deus e meu Pai. Nós queremos pedir que o Senhor nos ajude, que haja em nós um espírito nobre, que na hora em que for necessária a reconciliação em qualquer aspecto, nós estejamos à disposição para estar diante do nosso irmão, irmã ou amigo e diante do teu altar para reconhecer esta necessidade. Deus de toda graça, tu és o Senhor. Vivemos um tempo tão difícil, de tanta carência, de tanta dificuldade, de tanta necessidade. Vivemos em um tempo de tantos desencontros, tantos desentendimentos, mas o Senhor é grandioso, é fiel e nos ajuda a participar da grande construção do teu reino e na edificação de vidas para a glória do teu nome. Estende as tuas mãos, toca em cada vida, abençoa, enche-nos da tua graça e da tua misericórdia. Ó Deus bendito e eterno, enche-nos da tua graça para que continuemos anunciando a boa nova da redenção. Tu és o Santo de Israel. Nós te pedimos, Senhor, pelos que estão enfermos, pelos que estão desenganados, pelos que precisam de um toque especial do teu Espírito Santo. Vem, meu Deus, e aviva a tua obra e concede cura, renovação, levanta os caídos e abatidos e toma em tuas mãos todos quantos confiam na tua graça e na tua misericórdia. Nós te pedimos, te agradecemos, te bendizemos por causa de Jesus, o teu Filho amado, que vive e reina para todo sempre.
Amém, meu Deus. Amém, meu Deus. Amém. Deus abençoe a cada irmão, a cada irmã, no nome de Jesus. E amanhã, se Deus quiser, nós voltaremos aqui para mais uma apresentação da nossa live Gotas de Orvalho. Vamos estar juntos no nome de Jesus. Um abraço a todos e a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. É desse jeito.